Que me foi proposto, não sei se vai ser projetado aqui no telão, diz respeito à missão, é uma conferência missionária, missão urbana, tá? E eu gostaria de falar do Evangelho Transformador. Mas, para tanto, antes de entrar no Evangelho Transformador, infelizmente, eu tenho que trazer algumas notícias que não são boas. Vamos ver se eu me acerto com isso aqui. Foi lá? Isto. Brasil já tem quase 12 milhões de trabalhadores desempregados. Isso não é uma notícia muito boa para se trazer no domingo à noite, né? Ou seja, a cada minuto, 7 pessoas perdem o emprego no Brasil. Isso não é legal, é preocupante. Mas essa é parte da realidade que vivemos. E mais, o Brasil tem uma denúncia de violência contra a mulher a cada 7 minutos. Está piorando a situação, né? Ou seja, uma mulher é violentada a cada 11 minutos no país. É grave, é muito grave. E mais, cresce o número de brasileiros em situação de pobreza extrema. São notícias que a gente está ouvindo aí direto, né? A economia brasileira vive um período de profunda recessão. Eu acho que eu estou indo muito para frente. Voltando lá. Não tem nada, não tem, né? Seria talvez interessante você ir passando à medida que eu falar, né? Eu não vou ficar me distraindo com isso, não é bom. Estou. Cresce o número de brasileiros em situação de pobreza. A economia brasileira vive um desafio, um período de profunda recessão. E por fim, o que mais incomoda a nós brasileiros, Datafolha diz que a corrupção é vista como o maior problema do país. Engano nosso pensar que a corrupção é um problema dos políticos. A corrupção começa com os indivíduos, com os brasileiros. Nós vivemos numa situação em que podemos dizer que a sociedade brasileira vive em escuridão. Escuridão. Trevas. Por isso, a gente vê notícias tão ruins em relação à sexualidade, em relação aos relacionamentos, o respeito para com o idoso, para com o deficiente, para com a pessoa que tem necessidades especiais, para com a família. A família está totalmente dilacerada. O trabalho, então, em meio a corrupções, em meio ao medo do desemprego, por fim, violência, são notícias que a gente ouve o dia a dia. E eu pergunto, qual a resposta para a mudança dessa situação? Qual a resposta? Até agora eu vi apenas o que a gente vê o cenário. Por quê? Porque eu fui chamado aqui para falar sobre missão urbana. A igreja precisa olhar para a cidade. Precisa colocar os pés nas ruas e observar e perceber. Há uma resposta para a sociedade que a gente vive. E essa resposta está no Evangelho. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 15, diz: vocês são o sal da terra. Ele está falando para nós, discípulos de Jesus. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Depois ele diz: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende
uma candeia e a coloca. A palavra de Deus diz aqui que nós, discípulos de Jesus, somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus está falando aos seus discípulos, e ele se assenta, e a multidão ao redor dele se assenta, presta atenção na fala do mestre, mas são os seus discípulos que se aproximam do mestre. E se aproximando do mestre, eles ouvem um sermão mais famoso e mais importante de Jesus, que fala a respeito da vida do discípulo. E aqui existem duas metáforas, duas ilustrações para a vida dos seus discípulos. Sal da terra. E Jesus está falando a língua das pessoas. As pessoas sabiam o que era sal da terra. As pessoas sabiam que era a luz do mundo. A sociedade brasileira, nós estamos pensando em cidade. Vamos olhar para a cidade. A cidade em que a gente vive, as nossas cidades, estão se deteriorando. Elas estão nas trevas. Mas o Evangelho é a solução. O Evangelho é a solução. Eu não estou dizendo o evangélico, porque as estatísticas dizem que nós estamos evangélicos, estamos beirando a 25% da população brasileira. E a gente vê que não mudou nada. Não está mudando nada, ou quase nada. Pelo contrário, a gente vê nomes de pessoas que se dizem evangélicos, como Eduardo Cunha, envergonhando o nome de Cristo, com denúncias da Lava Jato. E a gente vê pessoas, até mesmo que não tem tanta importância assim na mídia, que no dia a dia não honram o nome de ser seguidor de Jesus. Pergunto eu, como é que nós podemos mudar essa sociedade se nós não permitimos, cantamos sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas no dia a dia não mudou nada. Vamos ser sinceros, gente. A gente continua cometendo os mesmos equívocos, os mesmos erros. E nós sabemos que são os mesmos pecados. E a palavra de Deus vem nos exortar nessa hora. Se nós queremos mudar a cidade, nós temos que parar de apontar o erro, olhar para a cidade com amor, olhar para as cidades com compaixão e com assertividade, com objetivo. E pensarmos em que nós podemos mudar. Eu sei que vocês têm alguns projetos sociais aqui. Eu participei também de um projeto social durante 20 anos, que transformou em parte a favela que ficava em frente à igreja. E participo hoje na igreja onde eu sou pastor. Sou um dos pastores na igreja presbiteriana Chácara Primavera. Eu sou pastor dos diáconos nessa igreja. E quando eu cheguei lá, o dinheiro que a gente gastava com promoções de ação social era pequeno. Hoje estamos a 7% dos nossos dízimos e arrecadações. O nosso alvo é chegar a 10%. Mas se não mudar quem somos, não adianta nada. E eu quero convidar vocês a uma reflexão profunda de que não adianta mudar as estruturas, não adianta criar projetos sociais, não adianta criar obra social, se a gente não mudar o coração. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos refletir sobre esse texto. Mostramos a realidade crua e nua, a realidade caótica em que o nosso país está caminhando. Nós estamos caminhando para um caos social. Nós estamos caminhando para uma situação muito complicada. A nossa cultura, composta de brasileiros, somos nós mesmos que escolhemos os nossos governantes. Na cidade de Campinas, um prefeito foi cassado
foi comprovado que ele estava envolvido com um volume muito alto de corrupção. O que acontece? Ele voltou, ele é candidato e diz que é tudo mentira. As nossas instituições estão desacreditadas, até mesmo a igreja. Por isso a minha reflexão é no sentido de que, para que haja mudança na nossa sociedade, na cidade, é preciso começar pelo que diz Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Qual é o padrão desse mundo, gente? Eu me dando bem, os outros que se lasquem. O eu, a idolatria ao eu. Importante é eu me dar bem. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não estou vendo. Uma vez eu fiquei muito indignado, estava comprando material de construção e uma mulher chegou do lado e disse, e o material que eu comprava e iria comprar é para construir uma casa na favela, para uma pessoa que estava realmente muito necessitada. Veio uma mulher e disse, olha, eu não sei por que o senhor está fazendo isso, porque todo morador de favela é ladrão. Quase que briguei com a mulher lá. Senhora, eu conheço muitos que levantam 5 horas da manhã para trabalhar. E são honestos. E conheço também alguns que moram nos alfavilles, que são chefes dos corruptos. Então nós estamos a sociedade toda. E o texto diz, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo. Passe a refletir sobre qual é o padrão desse mundo. John Stott tem um livro chamado O Discípulo Radical. E ele fala de 4 características ou 4 tendências para o pensamento da humanidade hoje. Não é só o brasileiro, não. Relativismo, por exemplo, é erro se o outro fizer. Se eu fizer, né, não é bem, eu estou tendo uma vantagem nisso, né? Se eu fizer não é tão errado assim, mas se o outro fizer está errado. Não tem problema parar na vaga do idoso, né? É só uma paradinha, né? E a gente começa a corrupção por aí, parando na vaga que é de uma pessoa necessitada de uma pessoa deficiente, tem necessidades especiais, ou gestante. E eu paro numa vaga, ou então eu tenho uma atitude com uma carteirinha escolar, que foi de alguns anos atrás na faculdade, eu entro no cinema, é falsa essa carteirinha. Existem muitas coisas que fazemos e se temos que parar. Uma vez a gente estava refletindo num grupo pequeno sobre onde começa a corrupção. E alguém disse, pastor, não falou para mim, falou para outros lá. Se a gente achar um dinheiro na rua, é certo pegar? E a pergunta foi, o dinheiro é seu? Não. Mas alguém esqueceu, alguém vai pegar. Se eu não pegar, outro pega. Então, se alguém tem que ser corrupto, tem que ser eu. Eu tenho que deixar moldar-me pela palavra de Deus. E não me adaptar ao padrão desse mundo, que é um padrão egocêntrico, um padrão interessado em si mesmo, um padrão relativista. O que é certo, depende. Se tiver alguma vantagem para mim, quem sabe é certo. E essa mensagem pode incomodar a sua vida. Mas me perdoe, eu não vim aqui para agradar ninguém, assim como Paulo disse que ele não agradava a homens, mas a Deus. Eu quero agradar a Deus em dizer, nós temos que converter o nosso coração, meus irmãos. Parar de amoldar o nosso coração aos padrões desse mundo. Mas isso começa por uma transformação da nossa mente. Uma transformação do nosso coração, do nosso modo de pensar. A palavra arrependimento no grego é metanoia. E metanoia é mudança de mente. Ou nós mudamos de mente, ou então nós ficamos traduzindo essa palavra apenas como algo apenas emocional. O arrependimento é muito mais que algo emocional. É uma mudança de paradigmas. É uma mudança de modo de pensar. E eu começo a me incomodar com algumas coisas que eu fazia antes. E que eu descubro que, ao estudar a palavra de Deus, ao me tornar um discípulo de Jesus, para eu ser sal da terra e luz do mundo, eu preciso
parar e refletir e saber se Jesus faria isso. Se essa é a vontade de Deus. Se eu faria isso na frente de Jesus, sem me incomodar com isso. E assim, irmãos, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a glória dele. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que o seu nome seja glorificado. Voltando lá para o texto de Mateus capítulo 5, Jesus fala que quando nós fazemos boas obras, e eu não estou pensando aqui em obras filantrópicas, eu estou pensando em coisas boas, como dar um copo d'água para alguém que está com sede, como ajudar uma pessoa cega a atravessar a rua, coisas pequenas, como dizer não à corrupção, como ter coragem de ser honesto e não roubar o tempo do seu patrão, ou não roubar também no salário do seu empregado. Essas são as boas obras que Jesus fala. Atitudes de discípulos de Jesus. E aí ele diz que quando as pessoas olham e veem essas boas obras em nós, o que acontece? Elas glorificam a Deus. As pessoas glorificam a Deus quando veem em nós estas boas obras. Quando a gente volta o troco certo, ou quando a gente recebe um troco errado, a gente diz, não, mas espera aí, você está sobrando, é muito, não, e devolve. Eu lembro uma vez que eu saía do supermercado e sem perceber, um objeto ficou no carrinho e eu já tinha pago. Eu voltei e percebi aquilo, me senti muito envergonhado, voltei e devolvi o produto. Não, mas o senhor não quero mais, muito obrigado, eu esqueci no carrinho. São as pequenas coisas que formam as grandes em nosso país. Mudança pela renovação da mente permite que nós possamos, de fato, glorificar a Deus por meio da transformação da mente e do nosso coração. E não nos amoldarmos ao padrão que a gente vive, o padrão de narcisismo, o padrão de adoração exacerbada do seu eu. Quantas vezes a gente fica ofendido quando alguém fala uma verdade a respeito de nós? É o nosso eu que está ferido. Quando a gente poderia parar, refletir e pensar, Senhor, será que de fato eu não estou agindo errado? E geralmente os filhos que nos cutucam às vezes. Um dia eu estava caminhando com meu filho, que ainda era adolescente, ao redor de estava correndo com ele, tentando correr, tentando alcançar o menino. E uma vez a gente começou a conversar e ele disse algumas verdades para mim. Eu fiquei muito incomodado. Mas eram verdades. E a gente deve pensar, será que eu estou agindo certo? O Evangelho nos ensina a fazer isso, irmãos. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, Deus não quer que a gente se torne religioso, mas que Ele deseja que nós nos tornemos discípulos de Jesus. Em João, 1 João capítulo 4, versículo 9, diz que essa iniciativa foi de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não tomei nenhuma iniciativa de amar a Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa de me encontrar, de me redimir, de se revelar a mim. Essa iniciativa é de Deus. Mas, porque é a iniciativa de Deus, Ele nos faz olhar para a cidade. Uma igreja que vive o Evangelho olha com amor para a cidade. Olha para a nossa cidade não com crítica. Sim, com um olhar analítico, um olhar que percebe a cultura, percebe os seus enganos, os seus pecados, mas olha com amor e não com crítica. Eu não sei quantos moradores de rua tem aqui, não sei quantas crianças tem nos nossos semáforos pedindo dinheiro, não sei quantos idosos. Filipe Yancey diz que a igreja dele percebeu que os idosos daquela cidade estavam numa cidade dos Estados Unidos, estavam comprando comida de animal para se alimentar, porque era mais barato. Vocês podem imaginar isso? Numa cidade dos Estados Unidos? O que essa igreja da rua La Salle fez? Ela começou a fazer um café da manhã para os idosos. Começou a levar
alimento para os idosos. Começou a olhar para os idosos pobres daquela região que estavam passando necessidade. Existem muitos trabalhos que podem ser feitos, mas a partir da ótica do amor, e não da realização de coisas. Nós podemos definir a Bíblia. A Bíblia foi definida por Jesus, a lei, os mandamentos, foi resumida por Jesus da seguinte maneira: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a ordem dos fatores inverte sim o produto. Inverte sim. Porque primeiro é amar a Deus. Se eu amo o meu próximo sem amar a Deus, isso vira filantropia. Eu não sei até quando eu aguento filantropia. Porque a filantropia eu dou aquilo que eu tenho. Eu dou aquilo que eu posso dar. E não o que a pessoa precisa. Então, se eu tenho um sofá velho lá em casa, eu dou para a pessoa. Eu não sei se ela precisa ou não. Você olha para a igreja em Atos dos Apóstolos, você vê uma ação diaconal muito forte. Atos capítulo 2. Disse em Atos 2 que os pobres da igreja recebiam alimento. Em Atos 4, da mesma forma, as pessoas traziam aos pés dos apóstolos os recursos, e os apóstolos distribuíam para as pessoas, à medida que elas tinham necessidade. Então nós precisamos de mais, há mais pessoas, precisamos disso e daquilo. Não estou dando o que está sobrando, eu estou dando o que a igreja, Deus está enviando para atender os necessitados. De maneira que em Atos capítulo 6, foi necessário instituir o que nós chamamos de junta diaconal, mas aqueles homens têm uma missão. Aqueles homens tinham uma missão e têm até hoje essa missão, porque a igreja precisa ser uma igreja diaconal, que cuida dos necessitados, que olha para os carentes, que olha para os menos favorecidos. E na Bíblia, o quarteto dos menos favorecidos, a Bíblia chama de órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros. Mas hoje não tem mais, tem muito mais que um quarteto de pessoas que precisam do olhar amoroso para a igreja. Assim, hoje a igreja pode socorrer aqueles que precisam de comida, que estão desempregados. Lá na nossa igreja, se tem alguém desempregado, a diaconia fica sabendo, a junta diaconal logo fica sabendo, já vai tomar um café com a pessoa, vai conversar com a pessoa, lógico que paga o café para ele, né? Paga o café com pão de queijo, né? E vai conversar com a pessoa e já providencia uma ajuda financeira por 2 ou 3 meses, até que ela consiga alguma coisa. Recentemente, nós fizemos um curso chamado Inspira Ação, que era um curso de coachings e psicólogos que chamaram pessoas na igreja. Imagine só, 20 pessoas desempregadas. 20 pessoas desempregadas. E durante 5 encontros, inspiraram, deram ideias, motivaram, porque quando alguém fica desempregado, ele se sente derrotado. E alguns já estão com algumas ideias de negócios, saindo de lá animados para lutar e vencer essa crise que a gente está passando. Ou então, apoiar algumas ONGs que estão fazendo alguma coisa. Lá no nosso caso, a gente apoia 4 ONGs que trabalham com criança. A gente não faz, mas aqueles irmãos nossos estão com a mão no arado, e a gente precisa ajudá-los nessa obra. Uns anos atrás, a nossa mocidade fez uma viagem missionária para Codó, Maranhão. Codó, Maranhão é uma das cidades mais pobres do país, se não a mais pobre, e mais cheia de feitiçaria. A partir disso, gente, eles foram 2 vezes, mas já logo na primeira, um grupo de jovens, de estudantes da Unicamp, que eram da nossa comunidade, mais outros jovens que nem eram cristãos, mas foram contagiados por esses jovens, montaram uma ONG no bairro, um dos bairros mais pobres da cidade de Campinas, Campo Belo. E lá começou um trabalho chamado Projeto Soprar, com crianças na escola pública, dando uma espécie de um reforço escolar
no sábado pela manhã. Voluntários, esses meninos foram com o dinheiro deles, sem nenhuma ajuda da igreja. Quando nós descobrimos, nós fomos lá ajudá-los. Mas isso já tinha passado há algum tempo. Com a ajuda deles, eles compravam comida para essas crianças, material escolar para essas crianças e outras coisas mais. Passamos a ajudar não somente com dinheiro, mas orientamos, e hoje eles são uma ONG formada, estruturados, como se deve. Assim, por exemplo, não sei se vai, isso, dá para ver aí, há cerca de 2 domingos, refletindo sobre essa questão de transformar a sociedade, nosso pastor titular, terminando a mensagem, ele desafiou a igreja a se tornar doadora de sangue e de medula óssea. Há um dos nossos pastores plantando uma igreja na cidade de Amparo, cujo filhinho, há 1 ano, vem sendo tratado no Boldrin, no Hospital Boldrin, de uma doença gravíssima, leucemia. E ele vai ter que fazer transplante. E a gente está, então, orando por ele, mas fazendo também alguma coisa. Então, essa semana, 4 de nós, os pastores, nós fomos até o Hemocentro da Unicamp para gravar uma campanha. E um dos nossos pastores podia ali naquela hora e doou sangue. Para que toda a igreja seja um veículo de Deus para abençoar a cidade. Nós temos um menino, uma criança que precisa de medula óssea, mas que nós conhecemos, mas há muitas outras pessoas que precisam da doação. E aí surgiu esse lema, dê sangue para a cidade, porque ele, Deus, deu o seu sangue pela cidade. Ele deu o seu sangue por nós. É preciso que a gente, portanto, entenda uma coisa. Érico Veríssimo disse, o escritor Érico Veríssimo falou, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. O oposto do amor é a indiferença. O apóstolo Paulo não foi indiferente. Quando ele recebeu informações da igreja, dos líderes da igreja de Jerusalém, ele disseram para ele o que ele devia fazer e tal, e no final disseram, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres. A igreja de Jerusalém estava preocupada com isso. Olha, está tendo conversão entre os gentios, mas olha, não tem nada tanto assim para exigir de vocês, a não ser que vocês se lembrem dos pobres. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Paulo diz, o que me esforcei por fazer. Paulo se esforçou por fazer. É preciso que haja esforço e não indiferença. Em Efésios capítulo 2 ele escreve, versículo 10, depois que ele fala que a salvação é pela fé, é graça de Deus, mediante a fé, ele diz no versículo 10, que as obras são para aqueles que são salvos. Deus preparou obras para aqueles que são salvos. E não são obras filantrópicas, são obras, atitudes de amor, porque Ele nos amou primeiro. E como discípulo de Jesus, nós seremos conhecidos por amarmos o Senhor primeiro. Aí, um homem que não foi indiferente ao seu tempo e à discriminação racial dos Estados Unidos com relação ao negro, Martin Luther King vai dizer o seguinte, o que me preocupa não é o grito dos corruptos. Até parece que está falando do Brasil, né? Dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E aí eu quero terminar indo já para o fim, com uma frase de um político cristão do século XVIII, da Irlanda, chamado Edmund Burke. Edmund Burke diz o seguinte, para o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada. Se a gente quer ver o mal proliferar em nosso país, cruza os braços, louve a Deus aqui dentro da igreja, seja um bom cristão aqui dentro da igreja, não lá fora. Mas se você quer que seja diferente,
Ouça o que Tiago diz: a fé sem obras é morta. E lá no capítulo 4, versículo 17, ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, a gente sabe que tem que fazer o certo, a gente sabe que tem que fazer o correto, tem que fazer o justo, o honesto. A gente sabe. Não precisa ser ensinado. A gente precisa ser exortado a transformar o nosso coração, a nossa mente, e não nos moldarmos. Sabe como é que cozinha um sapo? Não tinha planejado em falar isso, mas eu me lembrei que acho que está batendo uma fome aqui. Sabe? Comer sapo agora. Sabe como cozinha um sapo? Dizem que coloca ele na panela com água fria e vai esquentando a água, né? Quando ele percebe, já está cozido. Nós evangélicos estamos sendo cozidos nesse país. Se você olhar para os nossos líderes políticos que se dizem evangélicos, não precisa ir longe não, é só ter um cargo. Essa semana eu conversava com um médico que vai ser batizado em novembro, e ele disse que recebeu um cargo na prefeitura, na área de exames médicos, onde está muito difícil. Eu disse para ele: olha, Deus te colocou lá para fazer diferença. Ele falou: pastor, está difícil porque eu não aceito coisa errada. Eu não aceito corrupção. Eu não aceito politicagem. Então nós seremos perseguidos mesmos. Mas não porque fazemos coisa errada, mas porque fazemos o certo e o justo. Assim, João diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Nós teremos a alegria do Senhor por fazer o certo. A alegria do Senhor por fazer o que tem que ser feito, o correto, o que é a vontade de Deus. E aí nós vamos transformar essa cidade, a sociedade. Agora, só para encerrar, vamos voltar lá para Mateus. Quem são as cozinheiras aqui? Também tem bastante cozinheira aqui, né? Quanto que a gente precisa de sal para salgar uma comida? 1 quilo de sal? Meu Deus, misericórdia. Uma pitada salpicada. No meio das trevas, eu vou pegar a estrada daqui a pouco e vou para Campinas. Um farolzinho vai abrir caminho para mim. No meio da escuridão, uma luzinha de nada pode ser o caminho. Então não subestime. Você pode ser o sal salpicado onde você trabalha. Deus quer usar você lá. Não queira trabalhar no lugar que só tem crente, não. Porque lá você não precisa salgar nada. Se Deus colocou naquele lugar onde você está, é para ser sal da terra. Ah, mas eu sou só uma luzinha, pastor. É essa luzinha que vai iluminar. E vai abrir o caminho dessa sociedade. O Brasil tem esperança. O Evangelho de Jesus. Mas a gente precisa converter o nosso coração e viver o Evangelho verdadeiramente. Amém?